Oi, gente, vamos lá dar continuidade às nossas aulas da terça-feira. Partindo agora para História, né? História, no livro de vocês, vocês vão abri-lo na página 54, onde nós vamos falar o que foi o ciclo do ouro no Brasil. Né? O Brasil ele teve diversos ciclos econômicos enquanto foi colônia de Portugal. Né? Primeiro nós tivemos a exploração do pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar. Tá? E por que, se os portugueses já exploravam da gente a cana-de-açúcar, por que se interessaram em explorar ouro nas Minas Gerais? Lembram lá das invasões holandesas e francesas? Então, as invasões holandesas, elas tiveram um papel importante, né, na introdução do ciclo do ouro no Brasil. Por quê? Porque quando Portugal ganhava dinheiro com o Brasil, mas esse dinheiro era ganho com o quê? Com a plantação da cana-de-açúcar, e eles comercializavam esse açúcar com a Holanda, lembram disso? Né? E foi que aconteceu depois, né? A Holanda invadiu o Brasil, porque não tinha boas relações com o rei da Espanha, que ficou no lugar do rei de Portugal, Dom Sebastião, que morreu, e aí a Holanda ficou proibida de comercializar o açúcar no Brasil. E aí ela foi procurar açúcar em outras terras, né? Quando ela foi expulsa do Brasil, ela já sabia como fazer essa plantação, plantou lá o açúcar nas Antilhas e começou a comercializar, e vendia esse açúcar por um preço mais barato. Então, tinha muito açúcar, porque tinha açúcar no Brasil e açúcar nas Antilhas, e muito açúcar, quando a gente tem muito produto para vender, esse produto vai ficar mais barato e às vezes não compensa quem está produzindo. E foi isso que aconteceu com o açúcar brasileiro. Ele acabou perdendo valor no mercado e os portugueses acabaram tendo prejuízo, né, com esse açúcar. Então, o ciclo do açúcar no Brasil passou por uma crise, e aí muitos donos de engenho perderam terras e escravos. E aí, o que fazer, né? O que nós vamos fazer agora? Então, o governo português começou a procurar uma nova riqueza para explorar e incentivou que a busca por minérios, ou seja, metais preciosos. E aí, apareceu aí a figura dos bandeirantes, né? Quem eram os bandeirantes? Eram paulistas que adentravam a terra para procurar ouro no interior do Brasil e principalmente nas Minas Gerais, tá? Assim começou o ciclo do ouro no Brasil, tá? Esse ciclo do ouro, a cana-de-açúcar deixou de ser uma atividade principal, e a atividade principal agora seria a procura por metais preciosos, tá? As primeiras pessoas que entraram no interior do Brasil para procurar esses metais preciosos, eles não tinham nenhuma condição de vida. Por quê? Eles não tinham moradia própria, eles não tinham conforto, eles iam para o interior do Brasil à procura de ouro, e lá começaram a se fixar. E aí o interior do Brasil começou a ser construído, a ser desenhado, certo? Por quê? Porque eles precisavam, eles não era uma viagem de um dia e voltar no outro, não. Eles iam e passavam anos e anos procurando esses metais. Então, eles tinham que montar uma infraestrutura, moradia, né? Tinham que ter comércio para poder vender os metais que eles encontravam. E os escravos?
E os negros nesse papel, dentro desse contexto todo, continuavam a ser escravos e agora, ao invés de trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, eles foram desempenhar outras funções. E quais eram as outras funções? Trabalhando em serviços domésticos, né, dentro da casa, como artesãos, ou seja, fabricando artesanatos, vendedores ambulantes e na própria mineração, tá? Esses vendedores ambulantes eram chamados de escravos de ganho. Eles ganhavam para vender, porém a maior parte do dinheiro que eles arrecadavam, ele entregava para os seus donos, tá? E a exploração do ouro, outra atividade em que os escravos também fizeram parte, mas eles ficavam o dia todo dentro da água ou catando nas rochas quando acabava esses minérios na água, e muitos deles morriam. Trabalhavam durante 8 anos nessa mineração e pela falta de condição, pelo risco que corriam e pelas doenças que pegavam, os negros morriam muito cedo, certo? E outra coisa, nesse período também, o negro podia comprar sua carta de alforria, mas não era tão fácil assim. Por quê? Porque a maior parte dos metais preciosos que eles encontravam, eles entregavam para os seus donos. Portugal ficava com a grande parte porque cobrava muitos impostos e eles ficavam com a menor parte possível. Acabavam juntando um pouquinho e às vezes compravam a sua carta de alforria, a sua liberdade. Porque antigamente o negro, para deixar de ser escravo, ele tinha que comprar uma coisa chamada carta de alforria, tá? Depois que acabou, né, o governo português ficava com a maior parte do dinheiro. Lembram lá dos movimentos que nós tivemos lá atrás, que nós estudamos? Essa cobrança de impostos altos fizeram com que muitas revoltas fossem deflagradas no Brasil, né, pela insatisfação dos brasileiros com a coroa portuguesa, tá, gente? Porque na época da exploração da cana-de-açúcar, exploração do ouro, o Brasil ainda era colônia de Portugal. O Brasil ainda não era um país independente de Portugal, ok? Espero que vocês tenham entendido e a partir daí vocês resolvam as questões que serão propostas do livro, ok, gente? Então, até daqui a pouco com a nossa aula de geografia.